Aí, pessoal, mais uma resolução. Simplificando a expressão tangente de x mais cotangente de x sobre cossecante ao quadrado de x, se obtém seno de x, cosseno de x, cossecante de x, secante de x ou tangente de x. Bom, eu vou reescrever essa expressão, toda ela em função de seno e cosseno. Bom, então eu vou pensar assim, ó. Tangente de x é o mesmo que seno de x sobre cosseno de x. Então, vou reescrever isso. Seno de x divide por cosseno de x. Então, isso aí foi a tangente de x. Mais cotangente de x. Ora, se tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno de x divide por seno de x. Isso tudo divide por cossecante ao quadrado de x. Aí, cossecante, eu vou usar como substituição a relação inversa, a cossecante, que é seno. Cossecante ao quadrado de x é o mesmo que 1 sobre seno ao quadrado de x. Lembrando para ti aqui as três inversas. Ó. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Cossecante de x é igual a 1 sobre, ou seja, inversa, de seno de x. E cotangente de x é a inversa da tangente, 1 sobre tangente de x. Então, cossecante é a inversa do seno. Cossecante ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado. Então, vou reescrever aqui 1 sobre seno ao quadrado de x. Operando esse numerador aí. Bom, observa que eu tenho uma soma de duas frações, né? Vou fazer aí o mínimo múltiplo comum, já que eu tenho denominadores diferentes. E o mínimo múltiplo comum justamente é o produto desses dois denominadores. Cosseno ao quadrado, cosseno vezes seno, né? Cosseno de x é o produto deles. Cosseno de x vezes seno de x. Cosseno de x vezes seno de x. Vou fazer aqui, ó. Cosseno de x vezes seno de x, que é o denominador. Se eu divido pelo de baixo, se eu divido por cosseno de x, cancela, o que sobra? Sobra seno de x. Aí, seno de x multiplica por seno de x, eu tenho seno ao quadrado de x. Mais cosseno de x vezes seno de x, ó, de novo, o denominador novo, cosseno de x vezes seno de x. Se eu divido por seno de x, então, se eu divido por seno de x, o que acontece? Me sobra cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, isso resulta para mim cosseno ao quadrado de x. E isso, não esquece que está sendo dividido por 1 sobre seno ao quadrado de x. Bom, o próximo passo aí é perceber que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. É a relação fundamental da trigonometria. Então, vou fazer essa substituição aí, ó. 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. E aí, vou aproveitar que eu tenho divisão de duas frações. Ó, eu tenho essa fração dividida por essa. Então, copio a primeira, que é 1 sobre cosseno de x vezes seno de x, e multiplico pela segunda invertida. A segunda invertida é seno ao quadrado de x sobre 1. Inverti essa fração de baixo aqui, o divisor. Para facilitar o raciocínio, olha só, eu tenho 1 sobre cosseno de x vezes seno de x, vezes, aí seno ao quadrado de x é o mesmo que
seno de x vezes seno de x. Isso aqui está sobre 1, né? Nem precisa colocar esse 1 aqui, né? Está sobre 1. Com isso eu consigo, ou percebo mais facilmente, seno de x se cancelando com seno de x. E aí resta para mim 1 vezes seno de x. Em cima eu tenho seno de x sobre cosseno de x vezes 1 cosseno de x. E aí seno dividido pelo cosseno é o mesmo que tangente. Portanto, isso resulta tangente de x. Tangente de x que eu observo na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Obrigado pela tua visita e até a próxima.